E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 3. Na aula 3, nós vamos falar da anatomia e morfologia da raiz, das flores e dos frutos. Então, eu também dividi a aula por partes, mas essa é bem mais rapidinha que a outra. Então, vamos lá. Isso aí é uma árvore que eu também sou apaixonada. Muitos pensam que é o flamboyant, uma variedade laranja que a gente tem, mas na verdade é o mulungu. O mulungu é uma árvore muito útil para o tratamento da ansiedade e atualmente eu estou estudando a germinação das sementes do mulungu. Então, só uma curiosidadezinha básica para vocês e mais uma árvore linda que pertence ao nosso domínio morfoclimático, Cerrado barra Caatinga. Muito linda, né? Tem que colocar, porque se não colocar não sou nem eu. Então vamos começar o que realmente interessa. E na parte 1, nós vamos falar da morfologia da raiz. A gente já começa, pessoal, observando uma raiz. Então, você vê aqui na parte de baixo a coifa. A coifa ela é formada por uma camada de células que vai servir para proteger o meristema apical da raiz, certo? E também, essas células elas produzem um muco para poder facilitar a penetração da raiz no solo. Por isso que é tão impressionante como determinadas árvores, grandes árvores, elas crescem com a raiz dentro de rochas mesmo. Por causa disso. Ela entra bem fininha e quando a raiz entra em crescimento secundário, ela engrossa mesmo, chegando até a partir a rocha, né? Nós vamos ter aqui a zona de alongamento, que é o meristema apical, que está sendo protegido pela coifa. Aqui, a zona de diferenciação, e nós já vamos ter os pelos radiculares. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção que os pelos radiculares, eles são diferentes das raízes laterais. Os pelos radiculares mais finos, eles têm a função de, entre aspas, absorver, fecha aspas, água. Então, eles são bem sensíveis e são estruturas epidérmicas. Quando a gente chega aqui nas raízes laterais, que a gente chama de zona de ramificação, que é onde a raiz vai de fato ramificar, né? Essas raízes laterais, elas têm origem lá no periciclo, lá no meiozinho da raiz. Então, elas vão mesmo ocupar espaço. Não sei se vocês sabem, mas a nível mesmo de curiosidade, o tamanho das raízes aqui, ela vai crescer até mais ou menos a base, a última folhazinha aqui da copa, para poder ter equilíbrio, que é algo que a planta precisa. Então, a raiz ela serve para tudo isso. Ela serve para poder manter o equilíbrio, para fixar a planta ao solo, para poder absorver água e sais minerais, certo? Então, vamos para frente. Aqui nós vamos ver os tipos principais de raízes e eu já vou destacar para vocês algo interessante. Você percebe que nas monocotiledôneas, as raízes elas são fasciculadas, ou a gente chama também encabeleira. Uma monocotiledônea, pessoal, ela é bem difícil de retirar da terra, porque a touceira, que é o que a gente chama, é o que denomina a raiz mais a terra que ela segura, ela é bem mais ampla do que a raiz formada por uma dicotiledônea. E outra coisa também interessante é que essas raízes, elas também são chamadas de adventícias. Elas não são raízes verdadeiras. Elas não são raízes que tiveram uma origem embrionária. Lembra de quando a sementinha germina, que nós vimos na aula passada? A primeira parte que sai não é a radícula? Pois a radícula que sai da raiz da monocotiledônea, ela vai regredir. E aí as raízes elas vão passar a surgir do caule, a advir do caule. Então, por isso que nós chamamos de raízes adventícias. Mas elas têm basicamente a mesma função de uma raiz verdadeira, uma raiz axial ou pivotante, que ela surgiu mesmo da radícula, certo? Nós temos a raiz principal e as raízes laterais também, e por aí vai, até que ela consiga, de fato, equilibrar e manter essa planta no solo. Nós vamos ter os tipos de raízes. As raízes tuberosas, aqui a gente tem uma batata doce, que eu falei ela passada, elas são órgãos de reservas nutritivas. Aí nós temos cenouras, beterrabas, batata doce. É aquilo que eu falei para vocês. A planta ela vai produzir a seiva orgânica,
ela vai utilizar a seiva orgânica e o que desce, ela não tem como fazer igual a gente, que é a excreção pela urina, ou então simplesmente jogar fora pelas fezes. O que ela vai fazer? Ela armazena. E aí, pessoal, essa questão de ela armazenar embaixo da terra também é uma estratégia interessante, porque embaixo da terra os animais eles vão ter menos acesso. Então elas escondem muito bem escondida as reservas nutritivas dela, que elas vão utilizar na época que precisarem, né? Que mais precisarem. Então não é uma coisa fácil de você retirar, se você fosse uma planta no caso. Vai ser mesmo para reservar para casos extremos, né? Nós temos as raízes respiratórias ou pneumatóforos, que ela vai ocorrer em terreno alagadiço, pobre em nitrogênio. Nós temos como exemplo os manguezais. Não queira topar aqui no manguezal e cair não, porque você vai se machucar bastante. Como eu falei, eu não lembro se eu falei, mas os estômatos, eles são responsáveis pela troca gasosa, mas toda célula do vegetal, ela respira igual às de vocês. Toda célula viva do vegetal, ela vai respirar. Então, ela precisa dessa oxigenação. Já que o solo não tem uma oxigenação, devido ao fato de estar alagado, as raízes sobem para poder conseguir, né, respirar. Então, vamos lá. As raízes sugadoras ou austórios. Você percebe que essas raízes, essa planta, erva de passarinho é bem conhecida, ela cresce também bastante em palmeira, em todo lugar ela cresce. É chamada de erva de passarinho porque as aves carregam elas grudadas nas fezes. E a ave, para poder resfriar o corpo, ela faz cocô nas patinhas. Ela não é igual a gente, ela não tem estruturas para poder transpirar. Então ela bota a patinha para trás, faz cocô. E aí vai levando de uma árvore para outra as sementes. Essa planta cresce em cima, mas há uma penetração de uma estrutura dentro dos feixes vasculares que carregam, a parte mais externa, não sei se vocês lembram, o floema. Essa conexão é chamada de austório. Então, o austório é por onde essa planta vai se alimentar. Nesse caso aqui da erva de passarinho, ela ainda faz fotossíntese, certo? O fato dela tomar aqui a alimentação, né, dessa planta é um aspecto secundário. Agora, quando você fala do cipó-chumbo, o cipó-chumbo não, ele nem folhas ele tem. Ele é amarelado, porque ele está perdendo a clorofila. Ele já pega tudo mesmo da planta a qual ele está parasitando. Não sei se vocês já viram cipó-chumbo, mas ele é bem fininho. O pessoal às vezes bota uma foto grossa, mas é porque tiraram uma foto de perto. Mas ele é bem fininho e uma coisa que a gente sabe, ele chegou na planta e a planta vai praticamente morrer. E apesar dele, nesse caso as plantas, o cipó-chumbo ele não pensou muito bem, né? Porque já que ele mata o hospedeiro, ele vai chegar a morrer também. A erva de passarinho, quando ela chega no solo, você percebe aqui que ela está se prolongando. Quando ela chega no solo, ela passa a absorver normalmente do solo como uma planta comum e fazer fotossíntese. Agora o cipó-chumbo não, a vida inteira dele ele vai viver às custas do hospedeiro. As raízes tabulares, essas lindas, elas são achatadas verticalmente, isso aqui é bastante alto. Já tive a oportunidade de ver uma árvore dessas. Elas ocorrem sobre a superfície do solo antes de mergulharem nele, então elas não se aprofundam no solo, elas ficam por cima dele. E elas aumentam a estabilidade desses vegetais que podem ter certeza, eles são de grande porte. Então, para uma árvore ter uma raiz tabular, tabular vem de tábua mesmo, ela parece uma tábua, é um vegetal de grande porte para poder ter uma raiz tabular. Quando a gente fala de raiz escora ou suporte, aí você já imagina, né, para que ela serve. Ela vai escorar o vegetal. Então, ela não vai estar presente somente em terrenos alagadiços. Quando o vegetal tem, é porque apresenta alguma instabilidade do solo. E aí ela vai precisar lançar essas raízes, que estão em discussão se é de fato raiz ou se são caules,
ou se são raízes adventícias, porque advém do caule, tá entendendo? Ainda está tendo essa discussão se a gente classifica ela como raiz ou como caule, mas elas servem para poder sustentar essa planta para que ela fique em pé, porque o interesse dessa planta é que ela ficar em pé para ela poder alcançar a luz, certo? E essa luz aqui, através dessa luz, ela fazer a fotossíntese. Como exemplo de raiz adventícia que a gente conhece, além do mangue, o mangue é uma planta, tá, gente? Ah, mas eu pensei que mangue fosse uma vegetação. É, uma vegetação, um mangue é um conjunto de mangues, as plantas mangue. Nós também temos milho, temos samambaias, temos cana-de-açúcar, todas essas plantas que lançam raízes para poder se sustentar em um solo que não é fixo, né? Que pode haver um aprofundamento ou um levantamento. Então, são as raízes suporte ou escora. As raízes aéreas, como as da orquídea, tem que prestar atenção que as orquídeas elas não são parasitas. Elas têm as raízes delas. Essas raízes elas são adaptadas para poder captar a umidade do ar. É um erro muito grande você pegar uma orquídea e plantar diretamente no chão. Porque se você plantar, ela vai morrer rápido. Você vai perceber mais adiante que, devido ao fato dela ser adaptada ao ambiente no qual ela vive, da raiz ser aérea, se você colocar ela em contato com a terra, ela vai ser indefesa em relação a alguns nematóides, a alguns vírus, a alguns fungos. Então, quando a gente vai cultivar uma orquídea, por exemplo, você não planta ela na terra, você planta ela em um pedaço de, a gente chama de fibra de coco, né? Não é um substrato feito de terra, é um substrato limpo, um substrato estéril. Por quê? Porque se tiver algum organismo vivo lá que possa parasitar essa planta, ele vai parasitar, porque ela é uma planta indefesa. Mas ela é considerada uma planta epífita porque ela só está em cima da outra planta para poder ter acesso à luz do sol. Como exemplo, nós temos muitas orquídeas na Amazônia. Aí você imagina a Amazônia, né? As copas das árvores formam um dossel. O que é o dossel? É quando uma copa toca a outra, essa copa é fechada e não deixa que a luz penetre. Então as orquídeas elas sobem. Gente, ela não sobe, o passarinho leva ela lá para cima, tá? As sementes da orquídea sobem. Então a orquídea ela se desenvolve na axila de uma planta, pregada no caule de uma planta, mas a raiz dela tem toda a capacidade de sobreviver da umidade que está ali naquele meio. E aí tem alguns sapinhos que vivem aqui dentro, que liberam amônia através da urina, ureia, através da urina, amônia, compostos nitrogenados, e elas têm a capacidade, assim como algumas bromélias, de absorver o nitrogênio a partir disso, certo? Coisa que não tem lógica para as outras plantas, porque elas morrem se você jogar amônia ou ureia diretamente. Então, as epífitas, elas conseguem fazer isso, tá bom? Curiosidade sobre a raiz. O curioso caso da batata, e da beterraba e da cenoura. Por que esse curioso caso? Gente, vamos prestar atenção aqui. Aqui a gente tem diversos tipos de cenoura, tá? Eu só conheço essa. Não sei se vocês já viram as outras, mas tudo é cenoura. E aí eu quero fazer um questionamento para vocês. Para que um vegetal ele apresenta uma cor? Vamos lá. Pensaram já? Eu falei para vocês botarem pausa e ficarem pensando e não pegarem a resposta direta. Esse vegetal ele vai apresentar cor para chamar a atenção dos animais. Mas lembra do que eu falei no começo da aula? Que a raiz, esses tipos de raiz aqui, raízes tuberosas, elas acumulam substâncias. Elas não querem chamar a atenção de animais, por isso que elas estão embaixo da terra. Então vamos pensar. Se ela está embaixo da terra e de qualquer forma ela não vai chamar a atenção dos animais, por que elas têm cor então? Não era para elas terem cor. Então essa é o curioso caso. Se você perguntar para mim, eu não vou saber responder também, né? É por isso que eu falei, curioso caso das beterrabas e das cenouras, né? Para elas apresentarem cor. E das outras raízes, né? Subterrâneas, que apresentam essa coloração.
As raízes escorem os desníveis do terreno. Presta atenção aqui, gente. Ó, isso aqui é um pé de milho. Aí você observa aqui as raizezinhas escoras. Aí você observa mais para cima, nesse outro nó, que estão saindo raízes só para esse lado. O que que isso aqui, o que que a planta quer dizer para a gente com isso aqui? Agora é aquela hora de dar o pause e você pensar. Pensou? Essas raízes aqui, galera, ó, elas estão mostrando que a planta está pendendo para o lado de cá. Então a planta joga a raiz para poder escorar ela desse lado. Se futuramente ela for pender para esse outro lado, ela vai jogar a raiz para o outro lado, mas você percebe que só está pendendo para esse lado aqui. Então, ela vai tentar ao máximo manter essa planta erguida. Por isso que as raízes escoras só saíram desse lado. Ó. Começou tudo bem, mas é quando a planta começou a crescer, ela começou a inclinar. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, essa planta aqui certamente é lá do terreno do tio José. Sabe por quê? Porque quando a gente tem isso aqui, ó, grandes plantações, você observa, eu dei até um zoom, ficou até a imagem ruim, mas você não observa a presença de raízes escora. Ah, isso aqui é folha seca, tá, pessoal? Você não observa a presença de raízes escora, sabe por quê? Porque para eles poderem plantar o milho, a primeira coisa que eles fazem é nivelar o solo, coisa que o tio José lá, ele não faz. Então, a galera, para plantar o milho desse jeito, eles nivelam o solo. Com o milho isso não é nem tão interessante. É mais interessante ainda com a cana-de-açúcar. Porque quando a cana-de-açúcar ela apresenta muitas raízes, lá de cima até embaixo, a cana ela vai ficar com aquele gosto, no momento eu não lembro, mas ela fica com veios vermelhos dentro dela. E é uma cana que, no interior, a gente chama de puba, né? Ela diz que a cana pubou. Mas é porque o terreno estava tão complicado, ela precisou lançar tantas raízes que isso interferiu no acúmulo de substâncias adocicadas no caule. Lembra? Se a planta precisou gastar dinheiro para poder lançar raízes e se segurar, os frutos, agora eu estou falando do milho, tá? Os frutos eles não vão ser ricos em nutrientes, porque ela precisa, antes de fazer o fruto, ter um caule desenvolvido. Então, se a planta vai ter que lançar raiz para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ela está gastando o dinheirinho dela, a energia dela em outra coisa. Quando a galera faz planta milho, planta cana sem aplanar o terreno, você vai perceber muitas raízes escoras. Quando a cana tem muitas raízes escoras, ela não tem como acumular açúcar. Estão entendendo isso? Estão entendendo que ela gasta o dinheiro dela todinho fazendo raiz para poder se escorar? E aí, como ela não acumula esse açúcar, não fica doce. Então, não vai ter um valor comercial interessante, certo? Por isso, fala pro vovô aí de vocês para ele aplanar o terreno antes de plantar milho ou cana, tá bom? E por que tão cruel, ó mandioca? Não sei se vocês sabem, mas a mandioca, ela é letal se ela é consumida crua. Aí vocês, mas o meu avô ele usa a casca da mandioca para poder alimentar os bois, os bodes, sei lá, os animais. Mas você tem que prestar atenção que antes dele alimentar, ele vai pôr essa casca aqui para secar. Por quê? Porque a mandioca ela é rica em ácido cianídrico. Você só tem contato com esse ácido aqui uma vez na sua vida. Depois do contato com esse ácido, você vai tomar bênção a São Pedro ou ao Satanás, dependendo de como foi a sua vida. Então, o ácido cianídrico, gente, ele mata de uma forma tão cruel que a pessoa que disser que uma planta, ela não é um ser vivo, ela não tem estratégia de sobrevivência, gente, ela tá protegendo o dinheirinho dela, isso aqui tudo é amido, ó. Aí chega um animal de boi e vai querer comer o amido dela, ela vai, bichinho, como ele vai sofrer de uma forma cruel. Por quê? Porque esse ácido cianídrico, ele vai atuar na última etapa da respiração. Ou seja, você suga o ar pelo nariz, pela boca, quando você estiver morrendo por causa do ácido cianídrico, que Deus te livre. Você vai puxar o ar por tudo quanto é buraco que você tem. Mas você não consegue respirar. Estão vendo que sofrimento?
Um sofrimento muito grande, um animal que morre porque comeu mandioca. Então vamos ter cuidado, vamos nos certificar de que você está comendo mesmo mandioca. Ou de que você está cozinhando bem. Porque esse ácido aqui, gente, ele é gasoso, tá? Então quando a gente põe a casca dela para poder secar ao sol, você está querendo que o ácido cianídrico saia. Mas a farinha que a gente come, ela é farinha de mandioca. Só que eu não sei se vocês sabem como é feita a farinha. É feita numa frigideira zona que cabe umas 20 pessoas em cima, né? Torrando. Mas aí o pessoal fica passando para lá e para cá, para lá e para cá, para poder esse ácido ele sair por completo e não causar danos. Mas é muito perigoso. E aqui nós vamos ter a anatomia de uma raiz. Aqui nós temos a anatomia de uma raiz monocotiledônea. Eu queria que vocês prestassem atenção e depois voltassem o slide da aula anterior, que o periciclo, ele é muito bem formado, ele é muito claro. É isso que mostra pra gente que isso aqui é uma raiz. O periciclo é bem formado, no caule ele não é. Na raiz você vê claramente que isso aqui é o periciclo. Lógico que está corado de vermelho, mas se não tivesse, você ia ver um anelzinho aqui. Você, isso aqui é o periciclo. Lembre que o xilema é o buracão e o floema são os buraquinhos. E o xilema para dentro e o floema para fora. Obedece o mesmo esquema das folhas e do caule, como nós já vimos, certo? Aqui você vai ter a epiderme, tá bom? A epidermezinha normal. E tudo que não é xilema, floema, periciclo é parênquima. Nós chamamos esse aqui de parênquima medular, porque está no centro, esse aqui de parênquima cortical, porque está por fora, no córtex. Mas aí não vamos esquecer disso, não. Eu preciso saber disso? Só se você vir um corte em algum concurso, lembrem que na raiz o periciclo ele é bem visível. Gente, vocês não estão ficando doidos, viu? Meu cachorro tá latindo mesmo lá fora. Deve ser o cão piquete. Deixa o bichinho latir. Ele tá aprendendo agora, ele é um bebê. Enfim. Então, você percebe aqui, a presença bem clara do periciclo. Xilema por dentro, floema por fora, certo? Aqui vocês vão ter uma raiz de dicotiledônia. E olha a diferença. Vocês estão percebendo a diferença? Prestem atenção na aula anterior, que você vai ver que a gente reconhece a dicotiledônia por causa da medula. E aqui quem tem medula na raiz é uma monocotiledônia. Na dicotiledônia, olha como é que está organizado o xilema. Esse aqui é um xilema triarco, porque ele vai apresentar é uma raiz triarca, porque ela vai apresentar 3 arcos aqui. O xilema é o buracão, o floema são os buraquinhos. Lembra que eu falei da questão da coloração? Olha aqui, não está corado, mas eu estou vendo claramente o anel do periciclo, tá bom? Aqui foi dado um zoom para vocês verem um pelo absorvente. O pelo absorvente ele é uma estrutura de epiderme. Então, ele vai sair da epiderme. É interessante que vocês lembrem disso, tá? Olha aqui os pelos absorventes, são estruturas epidérmicas, está saindo aqui de fora. Agora, quando você percebe uma raiz lateral, tá bom? Aqui é a medula, então eu vou ter uma monocotiledônia. Quando você percebe uma raiz lateral, você vai ver que ela vai surgir de dentro, ela está surgindo lá do periciclo, ela vem de dentro. Então, tem coifa, tem tudo. Não vamos confundir isso não, viu, gente? E também, a água, ela pode entrar na planta por 2 caminhos. Um caminho que a gente chama de apoplasto. O que é o apoplasto? O apoplasto é quando ele vai por fora. Ele vai escondido, Você está vendo que ele não entra nas células. Ele não vai entrar nas células. E o simplasto. O que é o simplasto? É quando ele entra nas células. E aí eu vou perguntar para vocês uma coisa, vocês vão pensar um pouquinho.
é mais vantajoso para a planta que a água entre por caminho apoplasmático ou simplasmático? Dá um pause aí, vamos pensar um pouquinho. Pronto, já deu tempo. Pessoal, depende. Se a planta estiver morrendo de sede, é melhor que ela entre pelo caminho apoplasmático. Agora, se não, se a planta tem como fazer o que eu vou dizer para vocês aqui, ele vai entrar pelo caminho simplasmático. E aí, professora, e aí qual é a diferença? No caminho apoplasmático, como ela vai por fora, as células não vão fazer uma checagem do que está entrando ou não. Estão entendendo? Agora, quando ela vai por dentro, pelo caminho simplasmático, as células vão fazer uma checagem dessa água que está entrando. Se junto com ela estiver entrando um vírus, se junto com ela estiver entrando um nematóide, elas vão dar uma trava. Mas, professor, e se a planta estiver morrendo de sede e a água estiver entrando pelo caminho apoplasmático, levando um monte de coisa que vai matar essa planta? Aí a planta tem uma estratégia chamada estrias de Caspari. As estrias de Caspari, que é essa parte em preto, são áreas lignificadas da célula que impedem que essa água vá pelo lado. Estão entendendo? Então, de qualquer forma, quando estiver chegando no xilema, pelo menos 2 células vão fazer a checagem. E aí é um sistema de checagem da planta bem interessante. Quando estiver chegando no xilema, ela dá aquele pausezinho. Não, agora você vai ter que passar por dentro, porque a gente tem que saber o que é que você está levando. Nós vamos ter que fazer o baculejo aqui. Aí você vê que para o caminho apoplasmático, ó, ele trava aqui nas estrias de Caspari e ele entra, tá bom? Normalmente pelo simplasmático, agora depois do baculejo. E essa planta vai saber se realmente essa água que está entrando está levando só o que ela deve levar ou está levando algumas coisinhas escondidas, como alguns vírus, alguns fungos, algumas bactérias, tudo isso que tem no solo, tá, pessoal? E aí a gente já vai para a parte 3, que é a parte da flor, tá bom? Então, olha que coisa linda, né, gente? A flor, ela exerce desde muito tempo, né, um fascínio pelos animais. Perdão, os animais exercem um fascínio pelas flores. Mas isso aí, gente, não é aleatório, não. As flores foram feitas para os animais. Quando os animais surgiram, não tinha flor. Lembra da historinha que eu contei lá da evolução das briófitas, pteridófitas, gimnospermas? Quando chega em angiosperma, ela vai atrás dos animais. E aí ela fez a flor para chamar a nossa atenção. E chama. E a gente é tão malvado que ao invés da gente só admirar, a gente pega e arranca. E ainda vai dar para uma pessoa. Gente, não faça isso não. Deu uma planta para uma pessoa, deu uma semente para uma pessoa. Mas não deu uma flor não. Você está impedindo a planta de se reproduzir quando você arranca uma flor. A flor era para ser admirada. Ela não é para ser arrancada. Se arranca uma flor para uma pessoa, vai durar 3 dias, a flor vai morrer. Ridículo isso. Então, dê a plantinha, diz amor planta. Enquanto esta planta estiver viva, está vivo o nosso amor. Aí você vai falar isso com a flor que você arrancou? Passa 2 dias vivo? Parabéns para você aí que deu flor aí pro seu companheiro / companheira. Então, por favor, gente, não faça isso não. Faça, não arranque não, que a planta fica com muita raiva de você quando você arranca a flor dela. Ela fez pra gente admirar, ela fez pra gente cheirar exatamente. Então, vamos ver quais são as partes que compõem uma flor. Aí aqui a gente tem, ó, o pedúnculo, que é onde você segura, certo? As sépalas, que é onde vão se inserir todas as outras partes da planta. As sépalas, elas podem ser verdes ou podem ter cores diversas, e aí elas param de ser chamadas de sépala e passam a ser chamadas de tépalas, tá bom? Quando elas são coloridas. Mas as sépalas formam o cálice. Cálice mesmo, porque é nele que vai ser inserido os outros verticilos florais. E aí nós vamos ter aqui, ó, o receptáculo floral. Aqui nós vamos ter as pétalas. O conjunto de pétalas eu chamo de corola, tá bom?
Isso foi antes do lançamento do carro. É como se o pessoal quisesse dizer que o carro ele é muito bonito, né? Bem, e aqui no meio nós temos a parte feminina da flor. Olha só aqui para o meio. Isso aqui é a parte feminina da flor, que a gente chama de pistilo. Por que pistilo? Pistilo vem de pilão. Parece aqueles pilãozinhos do interior, ó, de pilar. O pistilo ele vai conter na sua base o ovário. Olha só o ovário. E dentro do ovário nós vamos ter os óvulos. O estilete é esse espaço entre o ovário e o estigma. E estigma, eu não sei se vocês sabem o que significa estigma, mas significa ferida, abertura, tá? Estigma é por onde vai entrar o grão de pólen. O grão de pólen não. Por onde vai entrar a célula espermática. O grão de pólen fica preso aqui. O tubo polínico vem até aqui, a gente já viu, certo? E aí a célula espermática escorrega e pá, fecunda o óvulo. A parte masculina são essas aqui. Olha o tanto de parte masculina. Aí nós vamos ter as anteras e os filetes. O filete, ele vai servir para poder erguer a antera, tá bom? Então, da antera vai sair o grão de pólen. Lembrem que o grão de pólen, ele não é o gameta masculino, ele é uma estrutura que contém o gameta masculino. Nas angiospermas, o gameta masculino, ele é chamado de célula espermática, tá bom? Então, assim como o ovário e o óvulo, eu vou falar especificamente do óvulo nas plantas, ele não é o gameta feminino, ele contém o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Então, tá aí toda a estrutura de uma flor. Aí a gente vem aqui, ó, para uma flor completa, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E as plantas, elas também visam, gente, um fluxo gênico. Esse fluxo gênico, ele é um pouco atrapalhado quando a planta se autofecunda. Então, não é interessante para ela ter parte masculina e feminina e se autofecundar. E você até pode reparar aqui, ó, que a antera ela é mais baixa que o estigma. Então, mesmo que o grão de pólen saia dessa planta, dificilmente ele vai fecundar esta mesma planta. Além disso, elas têm estratégias moleculares para que uma planta não consiga fecundar a ela mesma. Estão entendendo? Então, as plantas fizeram isso. Ó. Existem plantas que têm flores femininas, você percebe a ausência das anteras. E existem plantas que contêm flores masculinas, você percebe a ausência do pistilo. E tem plantas que têm as duas, flor feminina e flor masculina na mesma planta. A gente vai ver isso já já, certo? Vamos lá, ó. Tá aqui um travamente para vocês. Ó. Uma flor monóclina. Mono, Prestem atenção. Uma flor monóclina, ela também é chamada de flor hermafrodita, ou seja, ela tem os dois sexos na mesma flor. Essa aqui, ó, uma flor monóclina, tá bom? Flor monóclina. Uma flor díclina, ela vai ter ou um sexo ou outro. Vai ser essa daqui, ó, flores díclinas. Essa aqui é uma flor díclina feminina, flor díclina masculina. E aí, quando a gente vai falar de planta, você fala de planta monóica. Mono, uma, oikos, casa. Uma casa. Uma casa para os dois sexos. Então, uma planta monóica, ou ela tem flores hermafroditas, ou ela tem flores díclinas na mesma planta, ou seja, uma planta monóica é uma casa, a planta, para os dois sexos, o masculino e o feminino. Como exemplo de uma planta monóica, a gente vai ter planta com flores hermafroditas, a gente pode citar o pé de manga, as flores são hermafroditas. E plantas com flores díclinas, o peão roxo. Você pega um pendão de flores de peão roxo, você percebe que tem flores masculinas e flores femininas, mas isso na mesma planta. Então, ela é chamada de planta monóica.
Agora, quando a planta é dioica, de 2 oicos casa, ela vai ter 2 casas, uma casa para cada sexo. Ou a planta só tem flores macho, ou a planta só tem flores fêmeas. É o caso claro do mamão. Você planta um pé de mamão, aí ele dá a primeira flor, você já pega para ver se é mamão macho. Se for mamão macho, não derruba o coitado não, gente. Planta outra perto, que vai que você tenha a sorte de ter um mamão fêmea, tá bom? Então, o mamão ou ele é macho ou ele é fêmea. Eu até gosto de comentar com os meus alunos que um dia um colega meu me ligou louco dizendo que precisava para um remédio um mamão macho. Aí eu disse, cara, não existe mamão macho. Não existe. O mamão, ele é um fruto. Ele é um fruto feito numa flor fêmea. Não tem como eu te dar um mamão macho. Tu quer uma folha de mamão macho? Ele, não, eu quero um mamão macho. Aí complica, né, gente? Mas foi uma situação bem interessante. Ele teimando comigo que queria um mamão macho. E se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas 4 anos de existência. Eita, a Stefania filosofando. Gente, não fui eu que disse isso, não. Quem disse isso aí foi um carazinho um pouquinho inteligente chamado Albert Einstein. Desde o começo ele percebeu que as abelhas são as melhores polinizadoras. A maior quantidade de angiospermas utiliza as abelhas como polinizadoras. Então, se elas desaparecem, gente, da face da Terra, a gente só tem mais 4 anos. Por quê? Porque se não tem polinização, não tem semente. Se não tem semente, não tem planta. E se não tem planta, galera, não vai ter cadeia alimentar. Lembra, não é da nossa área, mas não é aqui da biologia vegetal, mas cabe a gente comentar que toda a cadeia alimentar ela começa com vegetal. Então, se não tem vegetais, infelizmente não tem animais. Só que segredo, mas eu tô torcendo para isso, tá? O mais rápido possível. As abelhas elas estão morrendo de carrada hoje em dia por causa do grande uso de defensivos agrícolas. Por causa do NIM, essa planta que vocês devem ter na frente da casa de vocês. Eles repelem, eles matam. Aí o pessoal, eu plantei porque ele repele inseto. Gente, repelir é algo interessante. Porque repelir é expulsar. Se você está expulsando a mosca da rua, ela vai para onde? Adivinha? Ela vai para dentro da tua casa. Então, ao invés de plantar um pé de ninho, planta um mulungu. Tu quer sombra? Vão ter sombra com flor. Planta, as árvores do cerrado, elas não têm raízes violentas, elas não crescem para cima. Elas procuram água no fundo. Então, dá para plantar na calçada um jacarandá, ele não vai fazer mal pro teu muro, não. Certo? Então, vamos deixar de fazer isso com as abelhas, porque lembra aí que se elas sumirem, aparece até no filme B-Movie, né? A galera foca na produção do mel, mas não é só isso que acontece lá, não. É um filme infantil porque eles preferem... Criança dá pra gente conscientizar, adulto... Aí eu sempre falo, adulto a gente não conscientiza, a gente sensibiliza. Então, é melhor você plantar uma árvore florida na sua calçada, que vai ser alimento para as abelhas, do que você plantar um ninho, por exemplo. Aquilo ali é uma agressão à natureza, gente, uma agressão. Ah, mas dá uma sombra tão boa. Ótimo, pô, morra embaixo da sombra. Vamos lá. Agora nós vamos para a quarta parte da aula, que a gente vai falar sobre o fruto. E aí a dica para você não esquecer nunca, se tem casca e tem semente, é fruto. Se tem casca e tem semente, é fruto. E aí, ó, o tomate. Lembra do tomate? Ele tem casquinha? Ele tem semente? Então, ele é um fruto. Mas, professora, eu pensei que ele fosse um legume. Não, calma, vamos ter calma, que vocês vão já aprender o que é um legume. A pimenta. Não, a Stefania tá maluca. Gente, vamos lá. A pimenta tem casca? Tem semente? Ela é um fruto. A abóbora é um fruto. Descascar a abóbora. O pepino, casca, semente, o maxixe, o quiabo, todos eles são frutos, tá bom? Mas então, se isso aí tudo é fruto, o que é fruta? Frutas são frutos adocicados. E pasmem, muitas vezes eles nem são frutos.
nem são frutos, o que vocês chamam de frutas. Um fruto verdadeiro, olha as partes que vão compor um fruto verdadeiro. O epicarpo, que é essa parte de fora. O mesocarpo, que geralmente é a parte que a gente come. O endocarpo, que é duro, que vai servir para proteger a semente que está dentro. Então, nós temos essas partes em um fruto. E um fruto verdadeiro, ele vai surgir através... Olha aqui, ó. Bora focar nisso aqui, ó. Aí, ó, vai crescendo, as pétalas já caíram, não tem mais função. Olha aqui o tamanho que já tá. Um fruto, associem, ele vem do desenvolvimento do ovário. O fruto vem do ovário. O fruto vem do ovário. E esses óvulos que estão aqui dentro, professora? Eles vão ser isso aqui, ó, a semente. Então, pessoal, vamos prestar atenção. O fruto me dá origem. O fruto vem do ovário. E as sementes, ela vem do óvulo. Cada óvulo fecundado, ele vai me dar uma semente. No caso do abacate, só foi um óvulo fecundado. No caso da melancia, foi um bocadão de óvulos fecundados. E aí a gente tem uma nomenclaturazinha interessante. Quando tem só um, a gente chama de caroço. Caroço do abacate, o caroço da manga. Agora, quando tem um monte, a gente chama de semente, né? A semente da ata, porque ela não vai ter esse endocarpo duro. Não vai precisar proteger tanto, porque tem um monte de filhinho. Se você só tem um filhinho, você vai proteger bem o filhinho. Aí você faz um endocarpo bem duro para poder proteger o filhinho. Agora, a semente, quando você tem um bocado, como na melancia, por exemplo, tem um monte de filhinho, então não tem como tu proteger, porque tu não tem dinheiro para proteger aquele monte de filhinho. Então, você vai fazer sementes, certo? Aí, vamos lá, ó. Nossa, uma salada de legumes. Sabe quantos legumes tem aqui? Vamos contar. Brócolis, cenoura, gergelim. Não tem nenhum legume aqui, gente. Nenhum legume. Olha o que é um legume. Legume, ele é um fruto nessa conformação. E qual é o fruto que vocês conhecem assim? A gente chama de vagem, né? Então, agora, tudo que for vagem, prometam para mim. Vocês vão dizer assim, olha, um legume. Eu sou abestada, quando eu descobri essas coisas, né? Aí eu falava para as pessoas, tu sabia que o tamarindo é um legume? Sabia que a ervilha é um legume? O feijão é um legume? Preste atenção. O feijão ele só é legume se ele estiver dentro da vagem. Depois que você debuia, você não come o legume. Você come a semente, tá bom? Você vai comer a semente. Agora tem gente que põe a vagem, né, na salada. Tem salada que vai vagem. Aí você tá comendo o legume, tá bom? Mas essa questão de salada de legumes, aí o que é que sua mãe compra? Batata, beterraba, né? Cenoura e cozinha tudo, corta, põe maionese, fica uma delícia. Mas ali não tem nenhum legume. Ali tem caule, ali tem raiz, mas legume não tem. Legume é um fruto nessa conformação, tá bom? Lembrei do tamarindo, tá? A gente vai falar também dos falsos frutos. A planta, ela engana a gente, ela vai te enganar. Ela vai utilizar frutos que, na verdade, não são frutos. Que também são chamados de pseudofrutos. Olha aqui o caso, ó, um morango. Meu Deus, o morango não é um fruto, não. Não, ele contém os frutos. Olha aqui o fruto do morango, ó. Cada pontinho preto desse aqui é um fruto. Meu Deus! E aí eu como o fruto quando você come morango? Sim, você mastiga. Você pode passar no liquidificador e a semente permanece inteira. Então, se você já viu plantando morango, é muito difícil eles nascerem aqui porque é uma planta de ambiente frio. Ia precisar de uma estufa, né? Se você já viu plantando morango, eles passam no liquidificador e depois passam numa peneira bem fininha e vão catando as sementes. E a planta fez isso pra gente. A planta faz o fruto pra gente. A gente come e quando vai sair pelas fezes, o fruto sai inteiro. E aí, onde você fizer cocô, é bom que você faça no chão, depois que você comer um morango, tá? Para ajudar a natureza. Vai nascer pezinho de morango. A maçã é outro caso interessante. Preste atenção. O fruto da maçã é isso aqui, ó.
Agora, vocês concordam comigo que a primeira coisa que a gente tira, antes mesmo de tirar a casca, você corta a maçã no meio, arranca isso aqui com a faca e joga fora? A planta adorou isso. Essa parte aqui de fora, ó, ela é o receptáculo do fruto. O receptáculo floral. É o que você come. Essa parte de dentro você retira e joga fora. É isso que a planta quer que você faça. E o figo, que eu acho uma coisa terrível, o figo, gente, eles são flores. As flores do figo se dobram para dentro. E a gente come as flores do figo, as flores femininas, tá? Então, da mesma forma, as sementes também pequenininhas, elas vão sair nas fezes. E olha que caso interessante. O caju, a parte que você come é o pedúnculo. Eu estou fazendo associação. É como se fosse isso aqui, ó. Desenvolve e vai segurar o fruto, que é a castanha. Ah, não acredito que o fruto é a castanha. Vamos lá. Tem casca? Lembrei da castanha. Tem semente? Então, gente, é um fruto. Essa parte que vocês... Só é porque a semente está para fora. Não existe isso. A semente, ela tá dentro do fruto, sempre, tá? Não existe isso de semente para fora do fruto, não. Então, isso aqui é o fruto completo, tá? Que só serve para você segurar. Aí você pega, segura, come isso aqui e depois joga fora. A planta adora isso quando você faz isso, tá? Ah, mas aí eu vou assar a castanha, aí a planta tá rezando para você morrer, tá bom? Morrer logo perto dela, de preferência para você virar estrume. Porque quando você assa isso aqui, você está matando o filho dela. Ela quer só que você leve para longe. Ela quer que o passarinho bique, 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 o fruto caia. Outro bicho venha, termine de comer, leve para longe. Porque ele não vai comer embaixo de um pé de caju. Porque ele sabe que ali o predador já sabe que ele vai pegar a comida ali. Então o predador fica de olho, o bichinho vai lá, pega, corre fugindo do predador, leva isso para longe. E a semente vai crescer longe da planta mãe. Isso é um fator interessante. Olha que interessante também, gente, o abacaxi. Sabe o que é o fruto do abacaxi? É isso aqui, ó. Estão vendo? É a primeira coisinha que a gente tira do abacaxi também, não é? A gente descasca ele, ó. Aí corta e come só essa parte de dentro. A parte de fora que tá o frutinho dele aqui, ó. A gente vai e joga fora, certo? Vamos lá. E alguns tipos de frutos, né? Nós temos vários tipos de frutos. Os frutos secos, eles não têm, são pobres em água. Como exemplo, a gente vai ter ervilha, a gente vai ter a castanha. Ele não vai ter um mesocarpo carnoso para você comer. Ele é pobre. Então é mais para você pegar mesmo e jogar longe, ficar com raiva, tá seco, joga longe e vai embora. Muitos animais alimentam-se da casca, facilita a germinação. Os frutos carnosos não, ele já é rico em água, substância nutritiva. E aí, olha que interessante, vocês já mastigaram a semente de um limão? Quem já mastigou e lembra que ela é amarga pra caramba. Então, o que a planta faz pra gente sacar isso? Ela enche o limão de semente, tá? Você mastiga uma, aí você já fica com aquilo na cabeça. Eu não vou mastigar outra, porque se eu mastigar outra vai ser amargo. Aí o que você faz com as outras? Você joga fora. É tudo que ela quer na vida dela. Frutos deiscentes é aquele que quando seca, ele abre para poder as sementes caírem. Ele não vai precisar dos animais para abrirem ele. Como exemplo, a gente tem o feijão. Mas professora, minha avó, ela debulha o feijão, é ela que abre. Porque se ela deixar no pé e for abrir, esperar ele amadurecer no pé, ela vai perder muitas sementes, estão entendendo? É por isso que a gente tira antes dele abrir, vai ter que abrir na mão mesmo. Fruto indeiscente é aquele que não abre. Ele não abre, as sementes não caem. Então, a planta precisa muito mais dos animais para poder comer e expor as sementes. E aí a gente tem maçã, a gente tem laranja, ele não vai abrir, ele apodrece fechada, mas não abre. Frutos monospérmicos, apenas uma semente, esperma significa semente. E frutos polispérmicos, várias sementes. Uma classificação não extingue a outra, tá? Aqui eu tenho um fruto carnoso polispérmico. Aqui eu tenho um pseudofruto polispérmico. Aqui eu tenho um legume
deiscente, um fruto seco, deiscente, certo? Então, uma classificação não exclui a outra. E olha que massa, a gente não falou da banana em momento algum. Só a banana é fruto, né? Ela tem casca e tem semente. Não, gente, esses pontinhos pretos aqui que eu precisei dar um zoom para poder vocês verem, são óvulos não fecundados. Ele chama até de semente imatura, óvulos não fecundados. Então a semente é um fruto partenocárpico. O que significa partenocarpia? Fêmea virgem. Isso. Ela engravidou psicologicamente, volta. Ela engravidou psicologicamente. Lembra que vai acontecer o seguinte: o ovário é fecundado, o óvulo é fecundado, é liberado um hormônio que faz com que o ovário se desenvolva para poder chamar a atenção dos animais e ocorrer a dispersão. No caso da banana, não houve essa fecundação, mas o hormônio ele foi liberado. E aí, o que acontece? A barriga cresce, mas não tem bebezinho dentro. Professor, e como é que é a dispersão da banana? Como que uma banana... Isso aí, gente, é crescimento. Não sei se vocês lembram do caule da banana, mas o caule da banana, ele é um rizoma, ele é por baixo da terra. Então, ela vai crescendo e se mantendo ali, tá bom? Mas selvagemente, nós temos bananas com sementes. Isso aqui foi o homem que selecionou, tá? Inclusive, tá tendo a perda de patrimônio genético porque nós estamos perdendo as bananas com semente. E aí a galera foi e apelou. Não foi para nenhum santo, não. Foi para os morcegos. Eles deixaram algumas bananas aí na natureza, algumas bananeiras, sem tocar, sem mexer, sem colher. Os morcegos foram lá, começaram a fazer a fecundação tal qual ela tem que ser, e então está começando a aparecer de novo banana com semente. Porque a questão aqui não é favorecer o homem, é manter o patrimônio genético da natureza. Então a gente estava perdendo essa questão, mas os morcegos estão fazendo com que isso volte. E isso é lindo, tá, gente? Isso é muito lindo. O homem aprendeu. Ele aprendeu isso aí observando a banana. Gente, olha, o homem ele é muito inteligente. Quando ele quer fazer uma coisa por bem, ele faz. E olha o que a gente tem hoje, ó. Melanciazinha sem nenhuma semente. Que maravilha, né? Isso aqui. Você comer a melancia sem precisar catar só aquele miolo. Essa melancia ela já foi selecionada. Porque aí quem é raiz e conhece melancia de roça, sabe que você não tira um pedaço sem engolir uma semente junto. Então ele selecionou ela para ser vermelhinha, melancia de roça é branca, né? Selecionou ela para ser vermelha, bem adocicada e não ter sementes. Ele também faz isso com mamão, ele faz isso com uva, ele faz isso com várias plantas, porque ele descobriu, se a natureza faz, por que eu não vou fazer? Eu vou brincar aqui um pouquinho de Deus e vou começar a fazer fruta aí sem semente adoidado. Qual é o problema? Perca de patrimônio. Essa planta ela não vai mais se reproduzir sexuadamente, porque o filho da planta é a semente. Ela não tem filho aqui, mas ela pode se reproduzir assexuadamente. Ela pode se reproduzir por mudas, mas aí assexuadamente não tem fluxo gênico, não tem variabilidade genética. A gente pode perder tudo de uma vez só com o aparecimento de um vírus, por exemplo, que ataque essas melancias. Então, por isso é que é importante você manter um patrimônio genético natural, tá bom? É importante você manter. É tão gostoso comer mamão assim? É gostoso, mas aí imagina que daqui a algum tempo não vai ter mais mamão com semente de jeito nenhum. Isso é bom para os humanos. Gente, eu não considero os humanos dentro da natureza. Porque a gente só veio, para modificar algo que já é tão perfeito. Então, a gente falou de fruto, a gente falou como surge o fruto, a gente falou de que o fruto vem do ovário, que a semente vem do óvulo, a gente falou de dispersão, a gente falou de tudo, mas para que serve o fruto afinal de contas? Pensem. Bota pause aí agora e pensa um pouquinho. O fruto ele serve para os animais. As plantas fizeram os frutos para os animais.
Mas eu tô falando de fruto, tá? Não tô falando de fruta, não. E desses frutos nós temos mais variados. Eles servem para dispersão. Porque um vegetal, gente, ele não se mexe. Então ele vai te usar, um vegetal ele tá te usando. É uma planta cobra, ela te usa, ela tá te usando. Uma planta da onça, ela te usa para tu provar uma manga gostosa e dizer assim, nossa, que gostoso, eu vou levar a semente para plantar lá em casa. Ou então, nossa, que manga azeda, eu vou levar para minha vizinha essa manga. Quando você é malvado, não vão ser malvados com os vizinhos não, tá? Porque tem vizinho que não merece. A ata, olha que questão... Gente, olha, não é sério. Eu ainda... Assim, eu acredito que as plantas são mais inteligentes que os animais. A ata, você percebe que ela tem umas pedrinhas, né? Quando você mastiga, parece que tem terra. Essas pedras são drusas, que é uma estrutura que tem dentro das células de alguns vegetais. Esses cristais, essas drusas, elas servem para poder dificultar a digestão. Assim, a semente passa mais tempo no intestino do animal. Para quê? Para o animal poder ir mais para longe. Porque quanto mais longe ele estiver do pé de ata, melhor. Lembra que ele não vai comer a ata no pé, porque ele sabe que se ele tiver oportunidade ele não come, porque ele sabe que o predador sabe que ele come ali, tá? É igual um ladrão. Onde é que acontece mais roubo? Na saidinha de banco, porque um ladrão sabe que você foi no banco tirar dinheiro. Você não vai no banco conversar com o gerente. Aí o predador fica lá, ele sabe, ele espera a comida dele lá. Aí o animal só faz pegar e vaza, vai para longe. Aí ele come a ata. Como tem essas drusas, elas passam muito tempo no intestino do animal. E aí esse tempo é o tempo que o animal está se afastando, está indo para longe. Quando ele for fazer cocô, a semente é cheia de celulose. Nenhum animal digere celulose. A semente ela é encapada com celulose. E aí a semente de ata cai no chão e vai nascer. Se você já plantou semente de ata, você sabe que é difícil fazer ela germinar. Uma dica, lixa ela para você tirar aquele brilho, que é o que acontece, gente, dentro do intestino, exatamente por causa das drusas. As drusas vão lixando a semente de ata, quando ela cai já é no ponto de nascer. Lindo isso, né? O mamão ele já é o contrário. O mamão o animal come, serve para quê? É exatamente isso. Aumenta o fluxo intestinal. O animal come mamão e sai espalhando semente aí por tudo quanto é lado, porque para onde ele vai ele faz cocô, tá bom? Cuidado quando vocês for comer mamão e for para uma festa depois, tá bom? Se você tiver vergonha ali. O limão. O que você faz quando come limão? Azedo, né? Acha ruim, joga fora. Mas para você comer, você teve que abrir. Lembra que o limão é indehiscente, que ele não abre, que precisa do animal para abrir? Então a gente abre o limão, limão é azedo e joga fora. No mais, se você mastiga a semente, lembra que a semente é o filho do vegetal. Você mastigou o filho dela, pois tome uma amarga aí na sua língua. Você fica com a língua amargando uns 3 dias. Então, limão, laranja, todas essas plantas elas têm as sementes um pouco complicadas, né? Se você vacilar e mastigar uma semente de ata, você quebra até seu dente. E o carrapicho? Poxa, gente, carrapicho? Sim, o carrapicho ele é um fruto. Mas não dá nem para comer. Lembra que eu falei no começo? Ó, o fruto ele serve para dispersão. Não é para você comer, não. É para você levar para longe. Se tem um carrapicho aí na calça de vocês, eu vou valendo com vocês se vocês sabem onde foi que o carrapicho grudou. Aí o que é que você faz? Tira o carrapicho da calça e joga no chão. E o que é que a planta faz? Bate palminha para você, porque ela gosta de você. E o coco? Gente, coco não tem acento. Se você botar acento no coco, fica cocô e fica feio, tá? Coco não tem acento nem no começo, nem no final. O coco, ele é uma planta para dispersão aquática que a gente chama de hidrocoria. O coco, gente, ele nasce, não precisa de terra. Se vocês já viram um coco germinando, se o avô de vocês, sei lá, porque eu falo de avô porque meu avô ele plantava, ele vendia pé de coco. O coco ele começa a germinar sem estar enterrado. Ele germina na fibra dele mesmo, utilizando um líquido que está dentro do endosperma dele mesmo, endosperma líquido. E aí, o endosperma líquido, água, tem fibra, dá para germinar, crescer a raiz. E ele vai germinando. Quando ele chega em algum lugar que ele encontra terra, já está só no ponto. O coco vai crescer.
E aí tudo isso é dispersão, é bem interessante. Não é para você abrir o coco e comer a remela. Quando você come a remela, você está comendo a comida que era para o bebê do coco. Aquela remela do coco, que você sabe que é água, né? Quanto mais verde o coco, menos doce e mais água ele tem. Aquilo ali é o endosperma do coco, que vai servir para nutrir o embrião, certo? Então, se você come aquilo, você está matando um bebê. Vamos deixar os cocos na natureza, gente. Tô brincando, eu adoro coco, tá? E cuidado! Nós temos frutos que são extremamente perigosos. A mamona, por exemplo. Quem assistiu Breaking Bad, parabéns. Quem não assistiu e tiver muito tempo, assista. Porque é interessante. Eu vou dar um spoiler aqui. A maioria das pessoas que ele mata, ele vai matar com a ricina. A ricina ela é retirada da semente da mamona. Mas por que, gente, que a planta é malvada assim? Gente, desde o começo eu falei que ela quer que você morra. Ela te usa. Você come mamona, aí depois você vai morrer. Você não morre assim, puf, morri. Você vai entrar em desespero, você vai correr pra longe. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí você morre que nem vê. Quando você vai perceber, você já está morto. Chega lá, olha, foi comer mamona. Mamona é muito perigoso, cuidado com mamona. Planta ele na beira do muro aí pra galera. Tô brincando, gente, não fazer isso não. A carambola, meu Deus, eu acho carambola tão gostoso. É, eu também acho. Eu acho muito gostoso. Só que eu tenho um problema de rim. E quem me falou que a carambola fazia mal, para quem tem problema renal, foi o médico. A carambolina, que é uma substância, ela faz muito mal para os rins. Quem tem um rim saudável, parabéns. Coma carambola com cuidado. Não é muito é para comer carambola até morrer, não, porque você morre mesmo, viu? A gente fala assim, vou comer até morrer. Olha que tu morre de verdade. Aí quando eu chegar lá no céu, no inferno, não sei onde eu vou encontrar vocês, vocês vão dizer assim, professora, eu comi carambola e eu não morri, eu nem acreditei na senhora. Mas acontece isso. Também ela pode atacar, cuidado aí, quem tem problemas, é o sistema nervoso. Então é muito perigoso carambola. É muito. Ixi, Maria, que é perigoso demais. Eu não posso nem tocar em carambola porque eu tenho crise renal. Então, quem tem aí, quem quiser descobrir como carambola, vocês me avisam. Gente, eu tô brincando. Vão querer descobrir se vocês têm problema no rim comendo carambola, não, que você descobre, tá? A castanha de caju. A castanha de caju é perigoso? Não, eu não vou nem falar. Imagina. A castanha do caju, você arranca ela do caju e passa no teu braço. Você vai lembrar eternamente disso. Porque vira tatuagem. Eu aprendi isso no interior. E a menina fazia a letra aí do namoradinho. Até hoje estão com a letra. Aí ela lembra. Quem foi teu primeiro namorado? Elas olham pro braço. Foi fulano. Porque tá lá até hoje. É extremamente perigoso a castanha do caju. O damasco. Mas eu nunca nem vi damasco. Mas aí a pessoa pega o damasco. O damasco, ele é uma drupa. Na drupa, se eu não me engano, viu, gente? Eu tô aqui, talvez eu esteja até enganada. Mas ficam vestígios, tipo a manga, é uma drupa mesmo. Fica vestígio da... Você não chupa o caroço da manga? Não chupa? Fica comendo o caroço da manga? Até ficar liso? Pois o damasco, se você fizer isso e engolir pequenas partes da semente do damasco, do endocarpo do damasco, você pode chegar a morrer. Então, cuidado aí com a emoção de comer um damasco a primeira vez, tá? Pode ser a primeira e a última, tá bom? E uma dica legal aí é o filme O Fim dos Tempos. Gente, esse filme é muito bom. Vocês vão dizer, o filme besta. Assistam como biólogos, assistam como cientistas, assistam como uma pessoa que quer entender. E não esperando coisas assim. Até acontece, né? Coisas bem interessantes. Mas o pessoal pensa que vai ver o Thor brigando com o Loki pelo poder lá de Asgard, sei lá, eu não sei. Porque o filme bom pro pessoal é isso aí. Mas esse filme é muito massa. Ele vai mostrar uma coisa muito interessante que eu vou dar um spoiler. Não foi a planta que permitiu que nós viéssemos para a Terra? Olha o que nós estamos fazendo com elas. O que elas vão começar a fazer com a gente?
Então vamos ter cuidado com isso aí, certo? É um filme muito massa. Eu coloquei aqui a sinopse porque tem 2 filmes fim dos tempos, tá? Tem um que é com o Arnold Schwarzenegger, que não é esse. É com esse cara aqui, ó. Elliot Murray, com Mark não sei o que aqui, Wahlberg, sei lá. Eu tenho certeza que o nome dele é Marcos Walter, aí ele inventa isso aqui. Mas é muito interessante esse filme. Assistam mesmo com interesse de saber o que é que vai acontecer. Muito interessante. E aí, pessoal, para terminar, né? Vamos com o cordelzinho do Nildo Cordel. Viver é um desafio, desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender, para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento. Mas não fico esperando, sonhando sou avarento, e busco sonhar meus sonhos até no sopro do vento. Nas gotas fracas da chuva, que a terra vai borrifando e faz levantar o cheiro de chuva que eu vou cheirando, eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Nildo Cordel, que coisa linda! Seja avarento, defenda os seus sonhos. Porque a gente fica, isso aqui é o sonho dos outros. Viva, se desafie, para você saber o que é viver. Estude, porque não tem coisa melhor do que você saber. Não é saber para ser ruim, assim, para humilhar os outros, não. É saber para não ser devorado, porque o mundo tá aí, tem gente que sabe muito. E se você não souber um tiquinho, você vai embora é cedo, você vai devorado. Olha aí, se você não soubesse que carambola faz mal pro rim. Você morreu porque tomou suco de carambola. Gente, apesar de ser uma morte linda, né? Melhor do que morreu porque levou uma topada e tá com a cabeça num quilo de uma pedra. Morreu porque tomando suco de carambola. Agora vocês já sabem disso e busquem conhecimento. Qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E, por favor, avisem os ETs, eu estou pronta para ser abduzida. Eu não aguento mais este planeta que está matando tantas plantinhas. Um cheiro, até a próxima!